Oiê, hoje a gente vai falar sobre a série Vagalume. Vocês lembram da série Vagalume? Que tinha alguns títulos que eram muito famosos lá na década de 80. Quando eu era criança, a gente lia bastante dessa série na escola. E eu não lembro muito de títulos que eu tenha lido naquela época. Eu lembro que eu li um livro que chamava Office Boy em Apuros, mas não lembro da história dele. Então, agora com De Volta ao Começo, peguei alguns títulos publicados em 1981 e reli, não, e li, né, porque eu nunca tinha lido esses títulos. E aí hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre eles. Antes disso, eu quero falar um pouquinho da série Vagalume, eu vou deixar uma reportagem aqui para vocês darem uma olhada, mas era uma série que ela foi criada justamente com a ideia de promover a leitura. Uma coisa muito bacana dessa série, que eu fiquei sabendo agora depois de adulta, é que ela teve a projeção que ela teve justamente porque ela foi muito divulgada com os professores. Então, os professores, eles foram chamados, tanto na concepção de alguns livros, os professores eram convidados na leitura desses livros e também na divulgação. Os professores recebiam esses livros para leitura e para eles poderem escolher quais que eles leriam com seus alunos, né? Então, teve concursos nacionais. Uma das coisas que foram muito ressaltadas durante a concepção do projeto era que os livros não poderiam ser mais caros do que as revistinhas que vendiam nas bancas naquela época. Isso é uma coisa bem legal, porque a gente vê a preocupação que se tinha com a formação leitora. Essa série foi muito lida, ainda hoje os livros estão disponíveis. Porém, esse caráter aqui pedagógico que ela foi criada, né? Os capítulos curtos, uma leitura que contagiasse, fizesse com que esse jovem tivesse vontade de pegar mais livros das séries, tal. Porém, o que eu estava falando, porém, essa ideia inicial de que o preço era mais em conta, tal, eu acho que se perdeu aí com o tempo. Todos esses títulos que eu vou mostrar para vocês hoje não custam menos de R$ 40. E aí eu vou contar para vocês aqui um pouquinho sobre esses livros que foram publicados em 1981, tá? Então, o primeiro, que foi o último que eu li, esse daqui, ó, Zezinho, dono da porquinha preta. Ele tem até uma relação com esse outro aqui, que é o Feijão e o Sonho. Eu não gostei desses livros, né? Eu li o Feijão e o Sonho, eu até gostei mais um pouco, mas esse Zezinho, o dono da porquinha preta, eu achei ele muito problemático na questão da violência doméstica. O Zezinho tem uma porca, ele gosta muito da porca, e a história toda desse livro, ela fica no entorno do pai vender essa porca. O pai fica falando que vai vender, e ele fica falando com todos os possíveis compradores para não comprarem essa porca. E aí ninguém quer comprar porque prometeu pro Zezinho, né? E, e aí todas as traquinagens que ele apronta aqui no livro, eu não considerei traquinagens porque eles trabalhavam, né, na roça, então eles não faziam as coisas que eles tinham que fazer, o pai batia. E as descrições dessas surras me incomodaram muito. Eu acho que esse é um livro que não envelhece bem. Ele, na verdade, ele não foi publicado em 81, ele é publicado antes, mas publicado na série Vagalume foi publicado em 81. Não acho que esse livro envelheceu bem e eu acho que é importante a gente falar um pouquinho desse tipo de comportamento, né, de pai com filho, porque a gente termina normalizando algumas situações de que o pai pode tudo e tal. Até porque no final, eu não vou contar o final do livro, é um bom livro, é um livro bem escrito e tal. Me incomodou muito essa questão das surras mesmo.
E no final do livro, o menino termina fazendo algumas coisas que ele faz, são exatamente por conta dessa falta de diálogo com o pai. E isso me incomodou bastante, sabe? Precisa chegar num ponto extremo para que o pai entenda que ele está passando dos limites. Então, não gostei muito. Mas eu recomendo a leitura. Eu acho que é importante a gente resgatar essas histórias, né? Então é Zezinho, dono da porquinha preta, Jair Vitória. É... E é um livro que fala bastante do sentimento, né? Com o animal e tal. Essa parte eu gostei muito. E da descrição das irmãs, gostei bastante, né? Mas eu não gostei mesmo do medo que ele sentia de apanhar. Enfim, essa parte não deu pra mim. O Feijão e o Sonho é o segundo livro que eu li, que é desse Orígenes Lessa, do autor Orígenes Lessa. Esse livro aqui eu fiquei meio assim, eu não sei se eu gosto ou não dele. A primeira coisa que eu queria pontuar é que esse livro aqui, ele não é para adolescente, né? Ele é um livro para qualquer pessoa. Ele vai trazer aí uma vida. O Carlos, Carlos Lara, eu acho que é o nome do personagem principal, mas ele é Lara. Ele é um escritor que ele não tem projeção, ele não tem sucesso, então ele passa a vida inteira vivendo muito mal e fazendo com que a família também viva muito mal por conta dessa vontade dele de fazer o que ele ama só, né? Então ele não se submete ao emprego que ele não gosta, mas ele tem um monte de filho, tem 4 filhos. E aí, o que me incomodou muito nesse livro foi a representação da Rosa, que é a personagem feminina, que é a mulher dele. Ela foi passada como uma pessoa muito interesseira, atarefada com os filhos, ela bate muito nos filhos também. É, Ela é racista também. A gente tem alguns temas aqui, tipo visita a bordel. Então, por isso que eu tô falando, que eu não sei se era. Na verdade, eu acho que os adolescentes antigamente, eles eram mais tratados como adolescentes do que hoje, né? É, porque selecionar esse livro para a coleção Vagalume é você acreditar no potencial desse aluno, né? Desse leitor, desse jovem. Então, e aí a mulher ela fica o tempo todo falando para ele, vai trabalhar, a gente precisa de dinheiro e tal. E assim, ele é muito sonhador, ele gasta o dinheiro que ele tem com bobagem, sabe? É, então, eu achei que a representação dela, por ela ser a pessoa que estava levando a casa e tal, foi uma representação muito dura perto do que ele era irresponsável, sabe? Eu não gostei muito. E aí vai mostrando, né, exatamente. Do meio para o fim, essa parte melhorou um pouco, porque ele foi vendo que ele estava perdendo o convívio ali com a família dele, correndo atrás desse sonho e fazendo com que os filhos. Feito, por exemplo, tem uma parte que ele deixa de comprar o remédio para a filha para comprar um bibelô distante, assim. Ele gasta o dinheiro todo num bibelô e aí ela que vai no cara da loja, troca o negócio, pega o dinheiro de volta, compra o remédio e assim, e não faz jus pro que ela tá fazendo, porque ela é representada de uma forma muito. Eu não gostei da representação da mulher nesse livro. Aí depois pesquisando, eu dei uma olhada na internet e eu vi que esse livro virou uma novela na década de 70. E aí eu vi alguns vídeos dessa novela no YouTube e eu queria assistir essa novela para ver se eles fizeram uma adaptação melhor, que até a Nívia Maria, que era a personagem principal, para ver se ela tinha ficado de uma forma mais humanizada, assim. Eu não gostei mesmo da representação dela. Achei um bom livro, muito bem escrito, porque é um livro bem curto.
mas não gostei da representação da mulher aqui. Eu achei que o autor pesou a mão aqui na mulher que ele construiu, né? No paradoxo, né? No 880, né? Ela ser a razão e ele ser o sonho. Ela termina sendo, sei lá, eu acho que ela ficou demais, assim, né? O último, esse sim, esse eu gostei. É o Mistério dos Cinco Estrelas. Esse daqui eu vou guardar até para os meus filhos lerem. Esse daqui eu vou pedir para eles lerem. Esse daqui é um thriller. O personagem principal é um adolescente que está trabalhando num hotel. Ele vê um corpo e ninguém acredita que ele viu o corpo. Então, inventam que ele assaltou o hotel, mandam ele embora. E aí vão acontecendo, ele tem que se esconder, vão acontecendo várias coisas. Eu achei que esse livro aqui foi muito bem construído. É um livro curto e que vai levando o leitor, né, para próxima, para o desfecho, né, para falar não é possível que ele vai, porque ele vai terminando sendo culpado das coisas que aconteceram no hotel e até a redenção no final, né? Então eu achei que foi um livro bem legal. Uma coisa legal desses livros da coleção Vagalume são que eles prezam pela ilustração, né? Então eles usam esse recurso como, como um aparato aqui da obra, né? E ele vai fazer com que. E aí os capítulos curtos, a linguagem mais solta, embora eu acho que esse O Feijão e o Sonho não é um livro para faixa etária que ele está indicado, mas não que eu não ache que o jovem não possa ler, eu acho que ele traz uma história mais madura, ele vai trazer uma história de um marido, de um pai de família, enfim, eu não sei, né, se vale, né, pro momento que os jovens estão vivendo. Mas já o Mistério dos Cinco Estrelas é um thriller muito legal. Eu gostei bastante. Se passa em São Paulo. O Feijão e o Sonho também se passa em São Paulo. Isso é uma coisa legal, né? Essa regionalidade da história. É, esse daqui, eu acho que dos três é o que mais vale a pena, tá? É isso, eu queria trazer um pouquinho, falar um pouquinho dessa série Vagalume e contar para vocês aí o que eu achei da minha experiência quarentona lendo os livros da infância. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês em breve.